Boa noite. Boa noite. Hoje no UniTV. O avanço da dengue no Rio Grande do Sul e o impacto na saúde mental dos profissionais da linha de frente. Vamos ao Morro da Polícia em Porto Alegre para entender como os moradores enfrentam a falta de serviços básicos. No Brick da Redenção, vamos conhecer as mudanças ao longo das décadas desse ponto tradicional da cidade. A arte como ferramenta de transformação social. A Associação Sol Maior acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Também vamos falar sobre os streams que estão mudando o mundo da música e os esportes que movimentam os espaços públicos da capital. Tudo isso e muito mais, agora, no UniTV. Nos morros de Porto Alegre, a luta diária é contra o descaso e a falta de serviços básicos. Em meio às dificuldades, os moradores encontram maneiras de resistir e seguir em frente. A repórter Caroline Fraga passou um dia no Morro da Polícia e mostra como a comunidade supera os desafios impostos pelo poder público. Porto Alegre, vista de cima, nos revela uma cidade que poucos conhecem. Nos morros da capital, longe do centro e do asfalto, a vida acontece em meio às vielas estreitas, improvisos e muita resistência. Moradias que desafiam o relevo e a ausência do poder público são lar para centenas de famílias. Isso aqui é o melhor chá que nós temos para as crianças, para o adulto, para todo mundo. Esse é o Romário. A Sexta-feira Santa é o dia em que ele sobe as ruas íngremes do Morro da Polícia para acolher Marcela. A tradição é antiga e costumava reunir centenas de moradores da comunidade em procissão no feriado. Infelizmente, a prática se perdeu nos últimos anos, tendo Romário como último seguidor fiel. A pedreira ali tinha um campinho, o pessoal ficava tudo ali, tinha um campinho, todo mundo jogava bola, dali subia pro morro. Era minado. Hoje em dia, acabou. Infelizmente, né? Enquanto eu for vivo, eu falei pro meu filho, ó, enquanto eu for vivo, e Deus me der força, eu vou sempre subir o morro para buscar, porque eu não vendo. Esse ano eu trouxe um pouquinho, mas o pouquinho que eu trouxe é de coração para eles. A vida comunitária e a paisagem de tirar o fôlego são um alívio no cotidiano de um dos morros mais altos da capital, localizado na Zona Leste. Porque o dia a dia é cheio de desafios de quem é desamparado pelo poder público. Carlos Tafarel vive há 5 anos no Morro da Polícia e cuida da mãe, portadora de sequelas de um acidente vascular cerebral. A situação é terrível, degradante. Hoje em dia a gente mora perto do Presídio Central, a gente mora perto do Fórum, prédios comerciais de grande importância para o Rio Grande do Sul, e a gente não ter água, acho que isso se trata de um abandono demais. A falta de água e a dificuldade para veículos chegarem nos pontos mais altos da comunidade dão dor de cabeça para a família. Minha mãe é acamada, o cheiro é horrível e é só eu que cuido dela. Esse dia uma ambulância subiu, minha mãe estava cheirando mal, aí a moça perguntou para mim, esse cheiro é das coisas assim, eu não consegui dar banho nela hoje porque eu teria que buscar água, mas ela tá mal desde de manhã, desde as 8. E quem provém dentro de casa é a minha companheira, então ela sai às 8 da manhã e volta às 8 da noite. Então é eu e a minha mãe. Então para mim sair, buscar uma água, para poder dar um banho, para poder levar ela para o hospital, eu teria que deixar ela sozinha. E uma pessoa com 6 AVC, que só mexe os olhos, ficar sozinha 15 minutos é o suficiente para se afogar. É difícil a situação, bem complicada a situação. Segundo o mapeamento de 2023 da Prefeitura de Porto Alegre, cerca de 21 mil famílias vivem em áreas consideradas de risco, como aqui no Morro da Polícia. Nesses lugares, além das ameaças de deslizamentos e enxurradas, os moradores convivem com a falta de direitos básicos, como água, saneamento, iluminação e coleta de lixo. Daisy é líder comunitária e conhece bem a realidade dos moradores do Morro da Polícia. A água não sobe devido à altura do morro, devido à quantidade de casas. Há mais ou menos 70 anos começou a chegar as primeiras pessoas no morro. Não tinham muitas famílias, eram afastadas as casas. Hoje o morro tem 350 famílias. Então, assim, a rede de água que chegou aqui há 35 anos atrás era para 100 famílias. Com um aumento, não tem suporte e também não tem manutenção. Ela luta para dar visibilidade aos problemas da comunidade. Daisy entende que as condições precárias da vida no morro são resultado de um processo de segregação espacial.
mas nem todos os moradores têm consciência disso. As comunidades não são educadas a perceber e entender o problema delas. Elas ganham assistencialismos, onde elas acham que tá bom assim, que não precisa fazer outra coisa, que eu não preciso me entender como pessoa de direito do centro. É porque ninguém pergunta assim, por que tu não tomou banho? Por que tu tá fedendo? Por que a tua roupa tá suja? Ah, vai dar roupa, essas pessoas são relaxadas, elas usam uma vez e jogam fora. Mas como vai lavar a roupa? Como vai ter o acesso à água? É tudo muito difícil e precário. Eu não posso trabalhar, não posso estudar, por causa da minha mãe que é acamada, então não posso subir um nível a mais de vida por falta de assistência do governo. O meu sonho é muito pequeno. O que eu sonho para minha mãe hoje em dia? Um chuveiro, que eu possa dar um banho nela, é o meu sonho hoje. A estrutura é zero, esgoto é zero, saneamento básico é zero, a creche caiu o telhado, demora para arrumar. Então é uma questão de toda a comunidade, a gente pede socorro. Os casos de dengue seguem aumentando no Rio Grande do Sul e a mobilização para conter a doença nunca foi tão essencial. Mas além dos desafios no combate ao mosquito, há outra preocupação. Como está a saúde mental dos profissionais que enfrentam essa batalha diariamente? A reportagem de Kailane Oliveira traz essa realidade e mostra o impacto psicológico da luta contra a doença. A dengue está de volta aos noticiários, mas para quem trabalha com saúde, ela nunca saiu das rotinas. Nos hospitais, o atendimento segue intenso, e enquanto muita gente ainda ignora os cuidados básicos, tem gente do outro lado da porta tentando garantir que vidas não sejam perdidas por descuido. Aqui do lado de fora, a movimentação não para. Do lado de dentro, profissionais enfrentam todo dia a dengue com responsabilidade, cansaço e compromisso. E hoje nós vamos ouvir um lado que não mostra nas estatísticas. De uma forma breve, assim, acho que do ponto de vista médico, pelo menos, a dengue ela se manifesta de uma forma muitas vezes um pouco inespecífica, né? Dor de cabeça, vômito, dor retroocular, petequias. Então, o diagnóstico muitas vezes ele não é prontamente tão claro, né? Ele exige que a gente faça exames complementares. Em alguns lugares não tem os exames adequados disponíveis, porque se for pedir, por exemplo, uma PCR, vai demorar mais de um dia para sair o resultado. Muitos lugares pela alta, né? Até já hoje em dia muitos lugares já tem o NS1, que é um diagnóstico mais rápido, mas ainda assim isso tem um custo, isso onera o tempo em que o paciente vai ficar ali sendo avaliado. E outra questão também importante é que mesmo que tu tenha uma ideia clara do diagnóstico por uma questão clínica epidemiológica, ou seja, a taxa está muito alta, né? A gente tem a epidemiologia local muito alta e sintomas característicos, então tu já tem uma ideia de diagnóstico muito sugestiva para o quadro. Mesmo nesses casos, existe uma dúvida muito grande, às vezes, sobre internar ou não internar o paciente. E os sinais de alarme, que é o que a gente usa para determinar isso, vômito persistente, enfim, diversos sinais que do ponto de vista médico a gente usa para determinar isso, às vezes eles ficam muito borderlines, assim, né, a gente não consegue jogar para um lado ou para o outro. A rotina se repete. Sintomas, espera, diagnósticos, mas quem está na linha de frente sente o peso de cada atendimento. Não só pelo volume, mas pela sensação de que falta consciência, porque a prevenção começa longe do hospital, começa em casa. Às vezes, por medo, o profissional de saúde acaba decidindo internar um paciente que não necessitaria de uma internação. Isso onera ainda mais o sistema, gera incerteza como um todo. E também, todo esse cenário que eu estou explicando aqui gera uma sobrecarga cognitiva, porque a pessoa que está ali na frente ela tem que tomar decisões rápidas. Ela não pode deixar com que o paciente fique desassistido ou esteja correndo um risco relevante e, ao mesmo tempo, não pode onerar o sistema de saúde de forma desnecessária, né? Isso gera uma sobrecarga cognitiva para quem está atendendo, não só um paciente, mas vários que vão surgindo. Daqui a pouco ali num plantão estão surgindo vários pacientes com um quadro semelhante, estão gerando a mesma dúvida tanto sobre o diagnóstico quanto sobre qual seria o manejo específico para aquele paciente. A gente não controla o mosquito, mas controla as condições que permitem que ele se espalhe. E quem está no hospital só tem um pedido, que a gente cuide melhor da nossa parte, porque a dengue começa longe do hospital, mas sempre termina dentro dele. Não dá para esperar pelo bater a porta. A dengue pode estar mais perto do que a gente imagina, e a prevenção começa dentro de casa.
Há quase 5 décadas, o Brick da Redenção se consolida como um dos pontos mais tradicionais de Porto Alegre. Mas o que mudou ao longo dos anos? A reportagem foi até o local para conversar com feirantes antigos e novos e descobrir as transformações que marcaram o Brick. O Brick da Redenção é um dos espaços mais tradicionais de Porto Alegre. Mas será que ele ainda é o mesmo? A reportagem veio conversar com os feirantes para saber o que mudou nesse quase meio século de existência. Domingo é dia de Brick. E quem caminha pela redenção entre antiguidades, artesanato, arte e boas conversas, talvez nem imagine quantas histórias cabem nessas barracas. A feira, que começou nos anos 1970, carrega memórias que ainda moram ali, nas mãos de quem vive o Brick desde sempre. Quanto tempo o senhor tem aqui de Brick? Tenho 42. Tem 2 fundadores, eu e o Eduardo, ele é que sobramos da fundação. Sr. José, o que mudou de lá para cá? De lá para cá mudou, é que a mercadoria, o poder aquisitivo, não permite que se tenha peças muito caras. Isso aí é basicamente o que está acontecendo agora. E o que se ganhou? Se perdeu a questão da qualidade, mas se ganhou alguma coisa? Tem alguma coisa positiva hoje? A positiva é que a gente sempre troca ideias sobre a cultura, do modo geral, mundial. Basta dizer que o nosso estande é rodeado de bandeirinhas. Se fala sobre tudo aqui. Sim, se fala sobre. A gente procura evoluir sempre. Está sempre pesquisando para transformar para a clientela. Pela prostituição masculina. Tá, então assim, a gente deu uma outra cara para essa rua, sem nenhum preconceito, mas assim, ó, nos nossos primeiros anos aqui, a gente chegava aqui, estávamos mexendo tudo aqui ainda de manhã cedo. Como a Redenção é um lugar histórico, tá? A gente resolveu vir para cá em função disso, né? De que a gente já tinha feito feiras em vários locais dessa cidade. E levou algum tempo a se consolidar nessa formatação aqui, né? E hoje o que mudou? O que se ganhou hoje não se tem e se perdeu no passado, no seu ponto de vista? Bom, para mim, assim, a qualidade dos trabalhos do Brick, ela decaiu muito. Quanto tempo de Redenção tem, de Brick da Redenção? Aqui na Redenção, na verdade, desde o Natal, então, fevereiro, março, abril, 3 meses. O que a senhora vê aqui no comércio, né, nesse período? Olha, o pessoal vem em massa para cá, né? Eu vejo diversas atividades. Vem para fazer atividade física, vem para olhar as novidades, vem para comprar, ou esperando ofertas. Tem muito movimento aqui. E a relação com o consumo desse espaço? O que fez a senhora vir para cá, querer expor aqui? Eu fui convidada para vir para cá, porque eu já trabalho no mercado público de Porto Alegre. Aí me convidaram para vir para cá. E eu vim, achei um bom lugar, né? O Brick mudou, mas ele ainda segue sendo o mesmo. Um local onde tradição e transformação caminham lado a lado. Começou oficialmente a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A competição está sendo disputada nos Estados Unidos e serve como evento teste para a Copa do Mundo de Seleções, marcada para 2026. O torneio reúne os campeões continentais dos últimos 4 anos e já teve bola rolando com destaque, inclusive para os brasileiros. Mesmo com o Mundial em andamento, o futebol feminino segue com jogos do Brasileirão. A fase de grupos terminou na última quarta-feira, 18 de junho. Os 8 classificados para os mata-matas esperam agora pelo sorteio das quartas de final, marcada para agosto. Os espaços públicos de Porto Alegre estão cada vez mais movimentados, seja correndo, pedalando ou jogando com os amigos. Muita gente tem aproveitado esses locais para se exercitar, mas será que todas as regiões da cidade têm o mesmo acesso ao esporte? A repórter Maria Eduarda Bauer foi às ruas para entender como o esporte tem conquistado espaço e quais desafios ainda precisam ser superados. Confira na reportagem.
É cada vez mais comum ver pessoas praticando exercícios ao ar livre em Porto Alegre. Pessoas de diferentes perfis e idades encontram nas pistas, ruas e quadras um espaço para mexer o corpo e socializar. Desde a pandemia teve um boom muito forte em praticar esportes, né? Eu acho que ali a galera percebeu que precisava muito ao ar livre, porque foi um momento onde todo mundo só podia fazer as coisas mais ao ar livre do que em locais fechados. Então dali pra frente as coisas melhoraram, tu vê corrida na rua frequente, tu vê a galera praticando nos esportes aqui na orla, futebol, vôlei, beach tennis. Em Porto Alegre, existem diversos equipamentos públicos que podem ser usados pela população de forma gratuita. As quadras e as ciclovias na orla do gasômetro são exemplos desse incentivo. Tem muita gente que não consegue ter, então por um valorzinho muito baixo, consegue pegar uma bicicleta e andar a orla toda, consegue pegar um patinete. Então eu acho muito legal. Além de fazer bem para a saúde física, a prática de atividades ao ar livre é uma grande aliada da saúde mental, como relata o publicitário Leonan Lessa. Particularmente, meu exercício favorito é andar de bicicleta pela cidade, não só pelo ar livre, pela qualidade de vida, pelo vento, oxigênio, mas também por ver a cidade, ver pessoas. Às vezes tu encontra com alguém que também é ciclista, tu conhece, tu começa a andar com essa pessoa. Então, todo o social envolvido no fazer atividade ao ar livre. Mesmo que as pessoas possam usufruir destes equipamentos nas áreas mais movimentadas da cidade, em algumas regiões a situação é bem diferente. Como eu moro na Zona Sul, a locomoção é bem dificultada, não tem calçada, não tem via de acesso, não tem ciclovia. A gente lá na Zona Sul não tem acesso a Bike Itaú e outras marcas de bike para andar na cidade, então é um pouco dificultado. A parte da ciclovia na área central eu acho ela bem boa, tirando ali a parte mais para a Avenida Ipiranga, que é um pouco deficitária. Eu acho que aqui a da Orla ela é maravilhosa, não tem nada a reclamar dela. Acho que é bem bom, sim, bem bom. Ainda que as quadras da orla do gasômetro sejam públicas, a atleta Marcela Soares explica que é preciso reservá-las pelo aplicativo da prefeitura para poder usufruí-las. E reforça que os outros equipamentos, como patinetes e bicicletas, também são ótimas opções para quem quer aproveitar a cidade e ainda praticar exercício físico. Tem que baixar o aplicativo e reserva o horário pelo aplicativo. Tem muita gente que não consegue ter, então por um valorzinho muito baixo, consegue pegar uma bicicleta e andar a orla toda, consegue pegar um patinete. Então eu acho muito legal. Tudo isso aqui que envolveu ajudou muito na prática, né? De qualquer esporte. Seja por saúde, bem-estar ou conexão, o fato é que Porto Alegre está se movimentando. Em todos os lados da cidade, o esporte precisa ser para todos. O Pix automático começou a operar no Brasil nos últimos dias, trazendo mais praticidade para os pagamentos recorrentes, como contas de luz e água, mensalidades escolares e serviços de streaming. A nova modalidade funciona de forma semelhante ao débito automático tradicional, mas sem burocracia e sem necessidade de convênios entre bancos e empresas. Com uma única autorização feita no aplicativo do banco, o cliente permite que os valores sejam debitados automaticamente conforme a frequência combinada com a empresa. É também possível definir regras como limite de valor por cobrança e tempo de duração da autorização, que podem ser alteradas ou canceladas a qualquer momento. A nossa repórter Mariana Kim traz uma entrevista com Matheus Machado, jornalista e criador do site Matinê Cine TV. Olá, boa noite. Estamos com o entrevistado Matheus Machado, criador da Matinê Cine TV. Então, Matheus, o que motivou a criação desse site? Bom, boa noite, Mariana, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite para estar aqui falando sobre a Matinê. A Matinê ela foi um projeto piloto que eu criei numa disciplina chamada Informação e Entretenimento durante a minha graduação de jornalismo aqui na Uniriter. E, apesar de ser um projeto piloto para essa disciplina, alguns anos antes de criar o projeto, eu já escrevia sobre filmes e séries em alguns sites, como Mix de Séries, Poltrona Nerd, Cinepop. Só que eu também tinha vontade de ter um espaço meu para poder fazer as minhas produções, assim, não só compartilhar o meu gosto por filmes e séries, mas também pensar e refletir sobre essas produções que eu gosto também, porque apesar de um hobby muito prazeroso, eu também sinto muito prazer em pensar sobre essas coisas que eu assisto e pensar também em como elas conversam com o tempo que a gente vive. Então, eu tenho muito essa coisa assim de procurar um espaço para mim mais aberto e amplo também para mim poder discutir filmes e séries da maneira como eu gostaria. Aí isso, junto com o projeto que eu precisava fazer para a minha disciplina, eu acabei criando a Matinê Cine TV. E qual o maior desafio ou as maiores dificuldades que tu encontrou no início? Acho que fazer um site do zero, assim, sem ter quase que nenhum conhecimento sobre isso, era a principal dificuldade, assim, porque o domínio sobre produzir o conteúdo, já com que eu conhecia
tinha de conhecimento, na verdade, na faculdade de jornalismo, era o que menos me preocupava. Mas colocar um site no ar, ver questões assim de domínio, coisas mais técnicas, né, como hospedagem, ter um layout bonito e que consiga chamar atenção para o conteúdo e fazer com que as pessoas também não apenas leiam o que eu produzo, mas permaneçam no site para ver as outras produções, era sempre um grande desafio, porque além de produzir o conteúdo, tinha que pensar justamente nisso, né, em como linkar um texto sobre um filme com outras coisas que eu já tinha publicadas no site, ou como linkar as coisas que estavam publicadas no site com o que eu publicava nas redes sociais, ou em um canal no YouTube, ou em outras produções multiplataforma que eu fazia também. Então, eu acho que reunir todos esses campos diferentes da produção, de distribuição, enfim, né, do projeto inteiro, era o grande desafio. Mas essa parte mais técnica de colocar um site no ar sempre foi uma coisa, acho que ainda até hoje é uma coisa assim bem complicada para mim, porque é a área que eu menos domino. E qual é, assim, o teu critério que tu utiliza para publicação do site, que tu pensa, eu acho que as pessoas vão gostar disso? Bom, a Matinê, ela, como está no ar há 9 anos, eu já tenho muitos dados reunidos sobre isso. Houve um período em que eu fazia, digamos que um hard news do entretenimento. Então, eu publicava de 10 a 20 notícias por dia, por exemplo. Assim, praticamente o que um Omelete publicava, um Adoro Cinema. E a partir disso eu sempre tive um termômetro do que funcionava melhor e o que desempenhava melhor, o que chamava mais as pessoas para o site. Então, a Matinê, desde o começo, mesmo que eu, digamos, que disputasse a audiência com esses grandes portais, sempre se destacou nela filmes nacionais, principalmente os de pequeno orçamento, e também filmes europeus independentes. Então, sempre que eu vejo conteúdos relacionados a esse tipo de filme, que normalmente não são muito publicados com frequência, né, em outros sites grandes também, eu acabo dando um pouco mais de atenção para esses filmes, porque por mais que o pop, digamos assim, né, as coisas mais populares, de maior audiência, como filmes de super-herói e grandes bilheterias, chamem a atenção das pessoas, não é necessariamente esse tipo de filme que vai me dar um retorno, por exemplo, em visualização. Por exemplo, tem uma crítica que eu publiquei há alguns anos de um filme chamado, acho que Como Se Fosse a Primeira Vez, uma coisa assim, mas ele era um filme independente europeu. Ele teve muito mais visualizações do que a minha crítica de Vingadores, por exemplo. Então, é muito mais fácil um site de grande porte e de grande equipe reter mais essa audiência do que um site menor como o meu. Então, a Matinê ela sempre se destaca muito por dar esse holofote maior para produções independentes e menores, tanto em cenário nacional como também em cenário internacional. Então é isso, Matheus. Muito obrigada pela tua entrevista, pelo teu tempo e parabéns por esses 9 anos de Matinê. Muito obrigado. Voltamos com vocês aí do estúdio. A arte como ferramenta de mudança social. A Associação Sol Maior transforma vidas ao oferecer acolhimento e oportunidades a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Em um ambiente de afeto e suporte, a ONG utiliza a arte para construir um futuro mais promissor. Em um dos espaços mais tradicionais da cultura gaúcha, o multipalco do Teatro São Pedro, crianças e adolescentes encontram mais do que oficinas de música. Encontram acolhimento, incentivo e oportunidades que transformam vidas. Direto do multipalco do Teatro São Pedro, onde funciona a Associação Sol Maior, a gente mostra como música pode ser uma ferramenta poderosa de cidadania e transformação para jovens em situação de vulnerabilidade social. Com essa missão linda de trabalhar, resgatar crianças e adolescentes por meio da música, fazendo então da arte uma grande ferramenta de inclusão e inserção social. A associação atende gratuitamente mais de 400 jovens por ano, oferecendo oficinas de canto coral, instrumentos e dança. Muito além da técnica, o foco é o desenvolvimento pessoal e o fortalecimento de vínculos. Mudou um monte de coisa na minha vida entrar aqui. O sentimento que eu tenho é felicidade. E desde 2012 nós estamos nesse espaço aqui que vocês estão vendo, que é onde já passaram mais de 3.500 crianças e adolescentes da cidade de Porto Alegre. Cheguei aqui com 14 anos e eu já tô com 22, então já faz muito tempo. Eu fiz amizades aqui dentro, eu fiz, as apresentações foi o que me fez me soltar e chegar aonde eu tô agora como monitor nível 1, que é dando aula para a criançada. Com o apoio de profissionais da música e da dança, a Sol Maior mostra que a arte não é só privilégio, é direito. E que quando se planta cultura, se colhe cidadania. Cheguei até aqui como qualquer um deles que estão aqui hoje. Eu também fui usuário do espaço, acabei ficando, recebi a oportunidade de emprego através desse projeto e estou aqui até hoje trabalhando. Hoje eu sou educador social aqui.
Eu acho que eu recebi um pouquinho mais de consciência também. E, tipo, agora se, aparecer um cavaco, um pandeiro na minha frente, eu sei tocar, entendeu? Se vir uma flauta, se vir qualquer coisa na minha frente, eu sei tocar, entendeu? Eu recebi um conhecimento da música. A importância do projeto é o que ela faz até hoje, que é transformar vidas através da música. Que esse é o nosso maior papel, o nosso maior objetivo aqui. Transformar cidadãos para que lá fora eles tenham mais oportunidades de emprego e seus direitos, que são ofertados, que são poucos, mas que eles tenham a garantia desses direitos. O streaming revolucionou a forma como consumimos música. Em poucos anos, plataformas digitais tomaram o lugar dos CDs e dos downloads pagos. Mas será que essa mudança beneficia a todos? E como isso afeta os artistas, as gravadoras e os ouvintes? Confira na reportagem de Mariana aqui. O jeito de ouvir música mudou e mudou para valer. Nos últimos anos, os aplicativos como Spotify, Deezer e Apple Music viraram parte da rotina de quem ama escutar música. O resultado, de acordo com o relatório do site da ProMúsica Brasil, esses serviços movimentaram mais de 2 bilhões de reais no ano passado, um salto de quase 27% em comparação a 2023. Com a internet, a forma de ouvir música mudou. As gravadoras que antes vendiam CDs hoje tiveram que se adaptar. Hoje elas trabalham juntamente com os aplicativos de música para continuar levando som às pessoas. O entrevistado Edu Gorila nos fala mais sobre o assunto. Quando a gente pensa em produção musical ou produção cultural de uma forma geral, tem dois lados da moeda, né? Tem a produção e tem a distribuição ou o consumo. O consumo ele passa por duas coisas. Ele passa, né, pela forma como se ganha dinheiro, que é com basicamente venda de propaganda. O streaming ele facilitou a escuta, né, e também a distribuição de pequenos artistas, né. Uma vez tu precisava ter realmente uma gravadora para conseguir lançar uma música, gravar e tal. Hoje em dia tu já pode gravar e lançar sendo um artista underground, um artista independente. Da mesma forma, se tu tiver um celular, tu pode ouvir música. No entanto, já voltou, né, esse momento das grandes gravadoras, elas têm a maior distribuição nas plataformas de streaming, né? Então, assim, não é nem sobre democracia ou concentração. Existe uma liberdade por um lado e, ao mesmo tempo, segue uma hegemonia, né, das grandes gravadoras. Os streamings musicais transformaram a maneira de ouvir música. Também transformaram a relação entre o público e os artistas. Para os artistas, ganharam novas formas de chegarem até o público, porém enfrentam dificuldades na remuneração. Para o público, a instantaneidade ganhou força. Mas uma coisa não mudou: nossa paixão pela música. O Cine está oferecendo cerca de 2.000 vagas de emprego na capital. Dentre elas, mais de 550 são destinadas a pessoas com deficiência. Os interessados devem comparecer à agência mais próxima levando o documento de identificação com CPF e foto. Também é possível realizar o encaminhamento das vagas pelo aplicativo de celular da carteira de trabalho digital. E vamos agora à previsão do tempo. A semana do dia 23 começa com sol e aumento de nuvens ao longo do dia. À noite tem chance de pancadas de chuva e faz frio pela manhã, com mínima de 9 graus e máxima de 20. Na terça-feira, tempo fechado e chuvoso durante todo o dia, com instabilidade na temperatura também à noite. As temperaturas variam entre 15 e 20 graus. Já na quarta, a chuva continua firme durante o dia e também à noite. Céu cinzento e temperaturas amenas, chegando a temperatura de 15 a 19 graus. Volto com vocês aí no estúdio. Este foi o UniTV de hoje. Obrigado pela sua audiência. Boa noite. Boa noite.